Hoje, tudo gira em torno da Ducati Multistrada 1000, uma moto que divide opiniões logo ao primeiro olhar, e precisamente por isso, continua interessante até hoje. Vamos ver do que ela é realmente capaz na estrada, onde estão os seus pontos fortes e que fragilidades típicas deves conhecer antes de comprar. E aqui não há lugar para nostalgia, mas sim para factos, sensações de condução, tecnologia, custos de manutenção e mercado de usados. Porque a Multistrada 1000 não é uma Tourer clássica nem uma desportiva pura. É uma mistura muito própria de Sport Touring com atitude de supermoto. Um detalhe concreto que marca o seu caráter: os dois silenciadores elevados sob a traseira, visualmente inconfundíveis e em inclinação bastante práticos. Apresentado por Motorize.de, o número 1 em peças de substituição novas e usadas. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 2. In deiner Nachricht steht nach Original nur Mut. Schick bitte den deutschen Voice-Over-Text oder ein Bild-Screenshot davon und sag kurz Du- oder Sie-Ansprache. Tonalität: eher werblich, sachlich oder emotional? 3. Gibt es Zeichen-Zeitlimit oder Lippensync? Dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch. Em vez de uma pesada enduro de viagem, a gama recebeu rodas de 17 polegadas, um guiador alto e uma configuração claramente mais virada para a estrada do que para o fora de estrada. A motorização ficou a cargo do Dismodu arrefecido a ar, herdado da família Monster e Supersport. Um bicilíndrico em L de 2 válvulas, com 992 cm Kukuru, que entrega binário cedo e traz aquele caráter mecânico tão típico da Ducati. Um destaque técnico: o quadro treliçado em aço em combinação com o braço oscilante monobraço, um elemento de estilo Ducati que junta impacto visual e facilidade de manutenção. Em 2005 chegou a 1000DS com ignição Dual Spark, que tornou o motor mais suave e melhorou a combustão. Assim, a Multistrada ficou mais madura, sem perder o seu charme anguloso. Mir fehlt der eigentliche Text von Szene 4. In deiner Nachricht steht nur Original. Bitte sende den deutschen Voice-Over-Text oder lade ihn als Datei Bild hoch. Dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch. Consoante a versão, debita cerca de 84 cavalos e entrega o binário de forma agradavelmente cedo. Ideal para estradas secundárias, em vez de perseguições às altas rotações. As mudanças ficam a cargo de uma caixa de 6 velocidades e a potência chega à roda traseira de forma clássica, por corrente. No capítulo das suspensões, a Ducati aposta à frente numa forquilha invertida Showa de 43 mm e atrás, num amortecedor sax montado no monobraço oscilante. Ambos são ajustáveis e respondem de forma evidente a uma boa afinação. A travagem faz-se com 2 discos dianteiros de 300 mm e um disco traseiro de 245 mm. Para viajar, um depósito de 20 litros, que na prática garante autonomias sólidas. E como pormenor de geometria, cerca de 1430 mm de distância entre eixos asseguram estabilidade sem sacrificar a agilidade. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 6. Bitte sende den deutschen Voice-Over-Text oder ein Bilddatei davon hier rein, dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch, Portugal. Wenn du mir noch sagst, ob du eher du oder sie im VO willst und welcher Ton passt, neutral, humorvoll, emotional, treffe ich den Stil entsprechend. A secção central estreita, a frente alta e os marcantes faróis duplos dão-lhe uma presença própria, com um visual inconfundível até hoje. O quadro tubular em treliça bem à vista sublinha a ambição desportiva, enquanto o banco em 2 níveis aponta claramente para o dia-a-dia e para as viagens. Com cerca de 840 mm de altura do assento, sentaste de forma ativa e direita, quase como numa supermoto, mas com mais proteção. O guiador largo facilita virar e manobrar, mesmo com bagagem. Um pormenor concreto que define a silhueta, os silenciosos montados bem altos por baixo da traseira. Em termos de ergonomia, continua a ser desportiva. Os poisapés relativamente elevados dão mais margem à inclinação, mas roubam algum conforto no ângulo dos joelhos. Bitte sende mir den deutschen Text von Szene 8. Fehlt nach dem. Dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch und passe Ton und Rhythmus für ein Voice-Over an. As rodas de 17 polegadas e a afinação firme da ciclística garantem uma entrada em curva precisa, mais própria de uma trail desportiva polivalente do que de uma enduro de viagem clássica. O bicilíndrico em L de 992 cm3 empurra com força desde baixos regimes. A partir da cerca de 3000 RPM no motor ganha vida,
sem te obrigar a andar sempre a mexer na caixa. Em cidade, a posição direita ajuda. Boa visibilidade, pouca carga nos pulsos e, com cerca de 200 kg pronta a rolar, mantém-se fácil de controlar. Em viagens mais longas, o depósito de 20 litros convence, enquanto a carenagem oferece uma proteção aerodinâmica competente. Um pormenor típico do modelo no dia-a-dia, o guiador largo torna as manobras em curvas apertadas muito mais fáceis, mas no trânsito pode acabar por ser assunto ao passar por alguns espelhos. Gern, mir fehlt nur der eigentliche Text von Szene 10. Bitte sende den deutschen Voice-over-Text oder ein Bild-Datei mit dem Text, dann übersetze ich ihn idiomatisch ins Portugiesisch.